Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender. Bom dia! Hoje, 30 de março de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Richard Dawkins, Deus, um delírio. Esse, o 40º vídeo, 40 vídeos até agora sobre este maravilhoso livro. Começamos a estudar a capa, a contracapa, entramos no livro e estamos na página 12. Cheguei à página 12 do livro com o 6º vídeo e agora 40. Então, a partir do 6º vídeo até ao 40º, agora, estou ainda na página 12 do livro. E por que eu ainda não consegui sair da página 12? É porque na página 12, o Richard Dawkins faz uma menção, ele faz uma referência, ele cita o nome de C.S. Lewis, que foi um apologista cristão. Na página 12, logo no início, como mostrei, o Richard Dawkins diz que a pessoa deve ter cuidado, muito cuidado, com a pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas hoje... Então, muito cuidado com a pessoa que diz isso, entendeu? O Richard Dawkins diz que isso aí é uma fraude. A pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão, ela está enganando você, porque ela não encontrou, obviamente, prova alguma de Deus algum. Deus algum existe. Os deuses são uma criação do homem. É o cérebro humano, apenas o cérebro humano, que cria deuses, conforme sua cultura. Entendeu? Então, já que o Richard Dawkins, na página 12, ele diz que devemos ter cuidado com quem diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão, ele citou aqui o C.S. Lewis. E ele foi muito feliz por citar o C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis realmente pertencia ao grupo de pessoas que dizem: eu era ateu, mas hoje sou cristão. C.S. Lewis, ele dizia que havia sido ateu na adolescência. Depois ele abraçou o cristianismo e morreu cristão. Então, já que o Dawkins fez uma referência ao C.S. Lewis, eu achei na obrigação de mostrar um pouco aí quem foi o C.S. Lewis. Isso a partir do 6º vídeo até ao 39º vídeo. Então mostrei em 34 vídeos, analisei aqui por completo este livro aqui do C.S. Lewis, um dos mais famosos dele, Cristianismo Puro e Simples. Então aqui ele tentou defender as doutrinas cristãs e levou muitas pessoas ao riso. Quem assistiu a essa série aqui sobre este livro, 34 vídeos a partir do 6º vídeo, quem assistiu a essa série está conhecendo este livro aqui milhões de vezes do que milhões de pessoas que o leram. Então, quem assistiu a minha série sabe muito mais sobre C.S. Lewis, sobre este livro aqui,
do que milhões e milhões de pessoas que o leram. Então é isso aí, gente. É impossível defender as doutrinas cristãs, porque são ideias fantasiosas, e é impossível defender, levar a sério ideias fantasiosas. É por isso que é impossível defender as doutrinas do cristianismo. Então, em 34 vídeos, mostrei o C.S. Lewis aqui. Então, morreu aí a série, fiz aqui o estudo do livro por completo. Cristianismo puro e simples. Então, a partir deste vídeo agora, o 40, né? A partir deste vídeo, vamos aqui continuar saindo aí do C.S. Lewis e aqui analisando as páginas 12 e 13 do livro de Richard Dawkins. 12 e 13. Então veja, ó. Aí, ó, grave aí, ó. Vamos analisar neste vídeo aqui o que está escrito nas páginas 12 e 13. Aqui na página 12, logo no início, ele faz a referência ao C.S. Lewis. Então, em relação ao C.S. Lewis, chegamos ao final. Certinho? Agora vamos continuar aqui o que o Dawkins escreve depois aqui do parágrafo referente ao C.S. Lewis. Então vamos, neste vídeo agora, vamos aí seguindo, né? Seguindo aí na análise do livro de Richard Dawkins. Então vamos lá. Logo abaixo aqui da referência que ele faz ao C.S. Lewis, na página 12, quem tiver o livro aí é só acompanhar. O Richard Dawkins escreve assim: escrevi um artigo para o site richarddawkins.net chamado Sou Ateu, Mas, e tirei dele a lista a seguir de pontos críticos ou negativos das resenhas da edição em capa dura. Então aqui, ó, está escrito aqui, abaixo da crítica ao C.S. Lewis. O Dawkins diz isso aqui. Então, o que foi que eu acabei de ler aqui, para que você entenda? O Richard Dawkins está dizendo aqui que ele fez um artigo com o título Sou Ateu, Mas. Procurei esse artigo dele em seu... ele tem um site, que é o richarddawkins.net, não é? Para a ciência, né? Muito bem, o Richard Dawkins tem um site. Então ele fez esse artigo lá no site dele. Eu procurei, entrei no site dele, tudo em inglês, né? Tudo em inglês. Procurei lá no site dele o artigo Sou Ateu, Mas não encontrei esse artigo aí. Entendeu? Não encontrei, lamentavelmente. Mas tudo bem. Então ele diz aqui, na página 12, que ele fez esse artigo e ele recebeu muitas críticas de várias pessoas, né? Críticas aí e críticas negativas. Ele não colocou aqui que ele recebeu elogios, né? Porque não teria graça, né? Colocar aqui elogios ao livro dele. Não. Ele foi honesto. Ele colocou aqui, ele está se referindo que ele recebeu vários pontos críticos ou negativos em relação a este livro dele aqui, Deus, um Delírio. Certinho, gente? Entendendo aí? Quero que você entenda. Pois bem, então, alguns desses pontos negativos, algumas dessas críticas negativas, aqui está. O Richard Dawkins resolveu trazer para este livro aqui. Entendeu, gente? Alguns pontos críticos, algumas críticas que ele recebeu, negativas, né? Pessoas aí contrariadas com o que ele escreveu, que é óbvio, né? Porque ele está se referindo à fantasia religiosa. Então, muitas pessoas fizeram críticas a este livro aqui, Deus, um Delírio, e também ao artigo que ele fez, Sou Ateu, Mas. Muito bem. Então, no livro aqui a seguir, a partir da página 12, depois na página 13,
14, vamos analisando isso aqui a cada dia. Então, o Richard Dawkins trouxe para o livro dele algumas críticas que ele recebeu, críticas negativas. Entendeu? Então, é o que está aqui, ó. E é o que vamos analisar aqui agora. A primeira crítica negativa está aqui na página 12, ó. Então, eu vou ler aqui por completo e depois vou explicar. O Richard Dawkins, ele diz assim, ou melhor dizendo, a primeira crítica que ele recebeu lá no site dele, diz assim a crítica, ó. Várias pessoas fizeram essa crítica aqui, ó. A seguinte, entre aspas, não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros eruditos de teologia. Então, muita gente, e aí cristãos contrariados com o livro aqui, Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, escreveu lá para ele, não é? Que não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros eruditos de teologia. Essa crítica aí, feita por várias pessoas, é uma crítica muito ingênua, infantil, e é o que vamos mostrar isso. Então veja, muitas pessoas escreveram dizendo que não se pode criticar a religião, o cristianismo, por exemplo, sem estudar livros eruditos de teologia. Quem escreveu isso aqui, repito, né, é uma pessoa muito ingênua. Porque a teologia em si, o que é a teologia? Theos e logos. Theos, radical grego, significa Deus, uma ideia. E logos, estudo. Então, teologia é o estudo de Deus. Como Deus é uma ideia, então a teologia é um estudo fantasioso. Teologia combina com fantasia. Teologia, fantasia. É o estudo da fantasia. E o Richard Dawkins, apesar de ser um biólogo, apesar de ser um cientista, ele é um devorador de livros. O Richard Dawkins conhece muitos livros de teologia. E ele apresenta aqui no livro dele, que vamos ver isso mais à frente. Então, uma pessoa que diz assim, não se pode criticar uma religião sem analisar os livros eruditos de teologia. A pessoa que diz isso não tem conhecimento, não tem ciência da besteira que está afirmando. Como exemplo de teologia, temos aí vários exemplos e mostrei um agora. Fiz aí 34 vídeos, analisando um livro de um teólogo cristão, o C.S. Lewis. O livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Eu analisei agora, acabei de analisar em 34 vídeos. Então veja, olha aí, um livro de teologia e o que C.S. Lewis escreve? Só besteiras. Só fantasias, entendeu? Então essa crítica de que não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros eruditos de teologia, isso é uma besteira, entendeu? Isso é uma besteira. Mesmo assim, por exemplo, eu aqui que critico a religião e aqui no caso o cristianismo, eu conheço aqui inúmeros livros de teologia e tenho aqui em casa e já os estudei de capa a contracapa, entendeu? E existem ainda mais teólogos que são ateus, entendeu? Teólogos que são ateus, são muitos aí e com doutorado em teologia, você entendeu? Então é besteira dizer, não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros eruditos de teologia. Certo? Muito bem. Agora eu vou ler aqui a resposta que o Richard Dawkins traz aqui, ó. Aqui está a pergunta, ó. E aqui a resposta, ó, que ele traz a esta pergunta, não, a esta afirmação aqui, ó. Então eu vou ler aqui o Richard Dawkins respondendo a essas pessoas que escreveram
não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros eruditos de teologia. Então o Richard Dawkins escreve assim, ainda na página 12. Best-seller surpresa? Se eu, diz o Richard Dawkins, se eu tivesse me embrenhado como um crítico intelectual consciente gostaria nas diferenças epistemológicas entre Aquino e Duns Scotus, se eu tivesse feito jus a Erígena na questão da subjetividade, a Hanner na da graça ou a Moltmann na da esperança, como ele em vão esperou que eu fizesse, meu livro, ou seja, Deus um delírio, meu livro teria sido mais que um best-seller surpresa, teria sido um best-seller milagroso. Mas a questão não é essa. Diferentemente de Stephen Hawking, que seguiu o conselho de que cada fórmula que ele publicasse reduziria as vendas pela metade, eu de bom grado abriria mão do status de best-seller, caso houvesse a mais remota esperança de que Duns Scotus fosse iluminar minha questão central, se Deus existe ou não. A enorme maioria dos textos teológicos simplesmente assume que ele existe e parte daí. Para os meus propósitos, diz o Dawkins, para os meus propósitos, preciso levar em conta apenas os teólogos que considerem a sério a possibilidade de que Deus não existe e argumentem por sua existência. Acho que isso, o capítulo 3, faz com que, espero, bom humor e abrangência suficientes. É o que está escrito aqui na página 12. Então vamos lá. O Richard Dawkins está aqui respondendo aquelas críticas que ele recebeu em sua página no site sobre o artigo Ateu Mas e sobre o livro dele Deus um Delírio. Então ele está respondendo a essa crítica aqui. Qual foi a crítica? De que não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros eruditos de teologia. Então vamos lá. O Richard Dawkins aqui, ele faz o seguinte, gente. Vamos entender aqui. Ele faz referência aqui a 5 teólogos, 4 teólogos católicos que já morreram e aqui um teólogo luterano, protestante, que mora na Alemanha, que é o Jürgen Moltmann. Então vamos lá. O Richard Dawkins aqui, em primeiro lugar, ele diz aqui que ele não agiu da forma que agiu aquele cientista Stephen Hawking, quando ia lançar um livro, o Stephen Hawking, quando ele ia lançar um livro qualquer, e aí fazendo crítica à crença religiosa, o Stephen Hawking recebia conselhos dos editores do livro, né, do futuro livro, os editores dizendo que ele tivesse cuidado para não ferir de forma rígida a crença das pessoas, que ele tivesse cuidado para não fazer isso, porque uma crítica assim mais acentuada, isso aí iria trazer prejuízo para a venda do livro, entendeu? Então o Richard Dawkins, aqui na página 12, ele está dizendo que ele não agiu como o fez o físico Stephen Hawking, né? Aquele que já faleceu. O Richard Dawkins dizendo aqui que o Hawking recebia conselhos dos editores para que não criticasse
fortemente a religião cristã, não é? Nos livros dele, porque isso ia trazer menos venda para os livros dele, entendeu? Diz aqui o Dawkins. Só que o Dawkins diz que não agiu assim. Dawkins também recebeu esses conselhos de que o livro dele, Deus, um Delírio, ele tivesse cuidado com a crença dos cristãos, porque se ele fosse muito ácido, como ele o é, o Dawkins, ele diz que se ele fosse ácido, duro com os cristãos, o livro dele não teria uma venda boa. Então ele diz, o Dawkins, que não agiu de acordo, em conformidade com Stephen Hawking, que ele mesmo assim preferiu ser fiel ao livro dele aqui. E ele critica com acidez a crença religiosa e aqui o cristianismo. Entendeu? Então o primeiro ponto a ser observado aí por você. Certinho? Muito bem. E agora ele cita aqui no início, ele cita 5 teólogos. Vamos agora a esse ponto aqui. Muito bem. Dawkins, ele cita aqui o Tomás de Aquino, veja bem, Tomás de Aquino, o Duns Scotus, o João Scoto Erígena, Karl Renner e Jürgen Moltmann. Então vamos lá. O Richard Dawkins diz aqui que ele não ia perder tempo discutindo aqui no livro dele as diferenças epistemológicas em relação a esses 5 teólogos aí cristãos, entendeu? Ele diz que não ia perder tempo com isso, você entendeu? Analisando aí os escritos diferentes desses teólogos católicos, porque esses 5 aí são cristãos, eles defendem a existência de Deus, a ideia de Deus, entendeu? Então o Richard Dawkins, muito inteligente, ele diz aqui que ele não ia perder tempo com isso, trazendo aqui, por exemplo, esses 5 teólogos cristãos e aqui mostrando o que eles dizem, porque o Dawkins diz aqui que esses 5 teólogos cristãos, eles mostram nos livros, nos escritos deles, eles ali defendem a crença na existência de Deus, entendeu? Que eles defendem isso aí. Então o Dawkins diz que não ia perder tempo com isso, porque isso não ia acrescentar nada ao livro de Dawkins, entendeu? Porque esses 5 teólogos aí cristãos, eles defendem a crença aí na ideia da existência de Deus, entendeu? O Dawkins diz aqui com razão que ele traz aqui principalmente para o livro dele, os teólogos que dizem que Deus algum existe. Olha aí. E o Dawkins tem toda a razão. O livro do Dawkins aqui, qual é o título? Deus, um delírio. Deus, uma fantasia. Deus, uma superstição. Se é esse o título do livro dele, é óbvio que ele vai dar relevância aqui aos teólogos que dizem que Deus algum existe. Entendeu? É o que o Dawkins diz aqui na página 12. Certinho, gente? Então ele traz aqui, veja, 5 teólogos, todos cristãos, 4 católicos e apenas um teólogo protestante. Fiz aqui uma pesquisa. Então vamos lá. Ele traz aí, o Dawkins, o Tomás de Aquino, o primeiro logo aí na relação dele, o Tomás de Aquino. Muito bem. Tomás de Aquino foi um teólogo cristão católico italiano, Tomás de Aquino. Ele, juntamente com o Santo Agostinho, eles formaram a teologia cristã católica, entendeu? A Igreja Católica Apostólica Romana, as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, grave bem, foram elaboradas por Tomás de Aquino e Santo Agostinho.
os principais aí teólogos cristãos católicos. Então, o Tomás de Aquino, trazido aqui pelo Richard Dawkins, ele disse que não ia se preocupar com os livros de Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino dizia, na ilusão dele, que Deus existe. Então, o Dawkins está aqui preocupado, ou melhor dizendo, está aqui dando relevância aos teólogos que dizem o contrário, que Deus algum existe. Entendeu? O Dawkins tem razão. Muito bem, o Tomás de Aquino. Vem aquela crítica, a crítica aqui de que não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros eruditos de teologia, que é uma crítica boba, ingênua. Não é isso? Muito bem, o Tomás de Aquino, teólogo cristão católico. Eu tenho aqui em casa 6 livros do Tomás de Aquino. 6 livros de Tomás de Aquino. Eu tenho aqui a Suma contra os Gentios, 4 volumes. Tenho aqui O Mal e o Pecado, também dele, Tomás de Aquino. Tenho também aqui Compêndio de Teologia, de Tomás de Aquino. Então, teologia é o estudo da fantasia. Grave bem, é o estudo da fantasia. Então, Tomás de Aquino, eu tenho aqui 6 livros de Tomás de Aquino. Entendeu? E o que ele escreve ali, defendendo a ideia, a existência de um Deus, o que ele escreve é apenas um produto da imaginação dele, que não tem consistência alguma, porque Deus algum existe, Deus algum pode ser defendido por alguém, a existência de um Deus, entendeu? Então, tenho 6 livros aqui de Tomás de Aquino. Certinho? Muito bem. O segundo aí, indicado, trazido pelo Richard Dawkins, foi o teólogo também católico, cristão católico. Dizia que Deus existia. O Duns Scotus, lá da Idade Média. O Duns Scotus, nascido no Reino Unido. Então, ele, cristão católico também, olha aí, ele dizia na imaginação dele que Deus existia. O Duns Scotus tem apenas um livro publicado aqui no Brasil, apenas um, e eu tenho esse livro, com o título A Infinitude de Deus, de Duns Scotus. Muito bem, o terceiro aqui teólogo, citado por Richard Dawkins, dizendo que ele não ia se dedicar a estudar essas fantasias aí, é o João Scoto Erígena. Também, o João Scoto Erígena também foi um cristão, um teólogo cristão católico também, da Idade Média. Irlandês, nascido na Irlanda, João Scoto Erígena. Aqui no Brasil não existe um livro sequer dele aqui publicado no Brasil. Então vamos lá. O quarto teólogo cristão, também católico, todos católicos, veja aí, citado aqui na página 12 pelo Richard Dawkins. Ele cita aqui o Karl Renner. Karl Renner, que foi um teólogo católico alemão, ele foi membro da Companhia de Jesus. Então, o Karl Renner, outro teólogo cristão aqui católico, citado por Richard Dawkins. Eu tenho um livro aqui, do Karl Renner, tenho 3 livros dele. O principal aqui a Doutrina Fundamental da Fé Cristã dele, o livro dele, Karl Renner. Tenho aqui. E tenho mais 2 também. Certinho? E o quinto aí, 5. O quinto teólogo aí citado pelo Richard Dawkins é o Jürgen Moltmann, que está vivo. Mora na Alemanha, ele é alemão. O Jürgen Moltmann está vivo. Está com 97 anos de idade. Então, esse aí é um teólogo luterano, teólogo cristão protestante. Eu tenho aqui em casa 5 livros do Jürgen Moltmann. Deus Crucificado, o primeiro livro, Deus Crucificado, O Caminho de Jesus. Então, eu tenho aí do Jürgen Moltmann 5 livros aqui dele, 5, Jürgen Moltmann, que é um teólogo luterano. Então, veja, esses 5 teólogos aí, todos cristãos,
4 católicos e um protestante, né? O luterano que está vivo, o único vivo hoje, o Jürgen Moltmann. Então, o Richard Dawkins, com razão, está dizendo que não ia, aqui no livro dele, que ele não ia analisar cada teólogo desse, porque eles pregam já a existência de Deus, entendeu? Então é por isso que o Richard Dawkins diz que não ia dar, assim, relevância a esses 5 teólogos, porque eles já dizem que Deus existe, entendeu? Na imaginação deles. Então o Richard Dawkins diz aqui que, já que o título do livro dele, o título é Deus, um delírio, é óbvio que ele vai dar relevância aqui àqueles teólogos que não acreditam na existência de Deus, entendeu? E também filósofos que não acreditam na existência de Deus, entendeu? É isso aí que diz o Richard Dawkins aqui. E ele continua, né? Aqui na página, no finalzinho, ele diz assim, ó, na página 13, no início: acho que isso, o capítulo 3, faz com que, espero, bom humor e abrangência suficientes. Ele está dizendo o seguinte, que sobre essa existência de Deus, veja bem, sobre essa existência de Deus, ele diz que isso aí vai ser discutido aqui no livro dele, no 3º capítulo, entendeu? No 3º capítulo, ele vai tratar um pouco disso aqui. Então veja, já que aqui na página 12 o Dawkins diz que não se ateve aqui às diferenças epistemológicas desses 5 teólogos cristãos, ele não se ateve a isso aí, mas ele está dizendo que no capítulo 3º do livro, ele vai tratar disso aí, da existência de Deus, e vai trazer alguns argumentos aí. E apesar de Dawkins dizer que não aqui adentrou na obra de Tomás de Aquino, apesar de ele dizer isso aí, entendeu? Que ele não aqui trouxe textos do Tomás de Aquino, apesar de dizer isso aí, no 3º capítulo, quando ele vai tratar das provas da existência de Deus, muitas provas bobas ali, o Richard Dawkins vai mostrar essas bobagens, provas da existência de Deus. Então ele diz que no capítulo 3º, veja, entre essas provas da existência de Deus, ele vai trazer justamente as 5 provas da existência de Deus que foram formuladas por Tomás de Aquino. Entendeu? Então, na página 12, o Dawkins diz que não trouxe para o livro dele textos de Tomás de Aquino, Duns Scotus, Erígena, Hanner e o Jürgen Moltmann, que ele não trouxe aí textos desses teólogos cristãos, porque eles já dizem que Deus existe na mentalidade deles. Você entendeu? Mas mesmo assim, no capítulo 3º, quando o Dawkins vai apresentar aquelas provas, entre aspas, né, da existência de Deus, ditas aí por muitas pessoas que são bobagens, quando o Dawkins for analisar isso aí no capítulo 3º, e vamos ver isso quando chegarmos lá, ele mesmo assim, dizendo aqui na página 12, que ele não trouxe os textos de Tomás de Aquino, mesmo assim, ele vai mostrar as 5 provas que foram formuladas pelo Tomás de Aquino. Você entendeu? Então, as 5 provas da existência de Deus, entre aspas, formuladas por Tomás de Aquino, o Dawkins vai trazê-las no capítulo 3º, que são ali aquelas besteiras, né? A primeira prova, o movimento. A segunda, relação de causa e efeito. A terceira, necessidade e possibilidade. A quarta, os graus de perfeição. E a quinta prova, a ordem nas coisas. 5 bobagens apresentadas por Tomás de Aquino para provar que Deus existe, o que é impossível, né? Deus algum existe e não existe prova de Deus, porque Deus é uma ilusão.
Então, no capítulo 3º, o Dawkins, ele traz as 5 provas apresentadas por Tomás de Aquino. Só vou mostrá-las quando chegarmos lá. Não vou mostrar aqui agora, uma a uma, a besteira do Tomás de Aquino. Não, vamos deixar para quando chegar lá, no momento certo, entendeu? Então, no 3º capítulo deste livro de Dawkins, ele vai mostrar ali as provas, entre aspas, né, da existência de Deus. Várias provas, e todas bobagens. Todas bobagens. Então, para este vídeo aqui, o 40, já saímos agora da página 12, não é? Estamos final da página 12. O 41º vídeo, 41, o próximo, amanhã ou depois, já vamos para a página 13, com mais uma crítica que o Richard Dawkins recebeu. Entendeu, gente? Então é isso aí, gente. Vou resumir agora. Na página 12, o Richard Dawkins aí, ele diz que fez um artigo, ateu mas, e que recebeu muitas críticas negativas. E aí ele vai apresentar agora as críticas negativas que ele recebeu, não é? E não os elogios. Aí ele vai mostrar, a primeira crítica é essa, né? Que não se pode criticar religião sem antes estudar livros eruditos de teologia. O que é uma bobagem, não é? Porque a teologia é uma fantasia, não é? A teologia é uma fantasia. E os ateus têm conhecimento de livros de teologia, não é? Os ateus estudam. Os ateus não falam coisas de forma gratuita. Eles estudam, eles têm conhecimento. E o Richard Dawkins é um devorador de livros. Ele diz aqui que ele não esteve preocupado quando foi feito o livro, ele não esteve preocupado com as diferenças epistemológicas de Tomás de Aquino, Duns Scotus, Erígena, Hahner e o Jürgen Moltmann. Não. Por quê? Porque esses teólogos cristãos, 4 católicos e um protestante luterano, eles, na imaginação deles, eles pregam a existência de Deus. Já que o Richard Dawkins está fazendo um livro mostrando que Deus não existe, então ele tem que dar preferência, o Richard Dawkins, aos teólogos que dizem que Deus algum existe. Ele tem que dar relevância aos filósofos que dizem que Deus algum existe. Entendeu? É isso aí que o Dawkins diz na página 12. Então, gente, aí está, 40 vídeos. Quem está acompanhando essa série aqui, sobre o livro de Richard Dawkins, sabe sobre o livro milhões de vezes do que milhões de pessoas que o leram. Entendeu? Você que está assistindo a essa série sabe muito mais sobre o livro Deus, um Delírio, do que milhões e milhões de pessoas que o leram. Então estamos analisando aqui cada página, né? Explicando aqui por completo o livro. Então aí vamos ficar com a primeira crítica. Amanhã ou depois, novamente outro vídeo mostrando mais uma crítica recebida pelo Richard Dawkins. E aí na página 13. Mais um vídeo e muito. Obrigado.